O fundo imobiliário VGHF11, na minha opinião, vai sofrer uma queda muito grande na abertura do próximo pregão. E o motivo dessa queda está aqui, ó. Se vocês puderem observar, o fundo anunciou que vai pagar aqui no dia 5 de abril, anunciou hoje, 28/3, que vai pagar em 5 de abril, 8 centavos em dividendos. O VGHF11 valora hedge fund. E como esse fundo vinha pagando um pouco mais de 10 centavos por aí todos os meses, com esse dividendo de 8 centavos eu acredito que ele vai cair bastante, então vai ser uma oportunidade que eu pretendo aproveitar para comprar algumas cotinhas a mais, tá? Já vou abrir o mês fazendo meu aporte nesse fundo e vou tentar aportar todo o recurso que eu puder no próximo mês nesse fundo aí, no VGHF11, que é um dos meus favoritos hoje na minha carteira. Então vamos conversar um pouco sobre esse fundo imobiliário, vou mostrar para vocês como é que estão alguns números dele, depois a gente entra no relatório para ver sobre o que se trata o VGHF11, onde é que ele investe, como é que ele consegue gerar os rendimentos para pagar a nós investidores que temos cotas desse fundo imobiliário. Então já deixa o like nesse vídeo e se inscreve aí no canal se você gostou do tema. Diz para mim nos comentários se você tem ou não tem cota do VGHF11 e se você também acha que provavelmente ele vai sofrer uma grande queda na abertura do próximo pregão. Então, clicando aqui direto no VGHF11, a gente vai abrir aqui na página dele e vai ver que ele anunciou aí seus 8 centavos em dividendos, que é o menor dividendo dos últimos 12 meses, é o menor dividendo que ele vem pagando, tá? Que ele vai pagar esse mês, como a gente pode observar, ó, é um dividendo de 8%, a cotação base dele fechou aqui em R$ 9,48, porque o pessoal costuma comprar muito na data base, na data de divulgação do dividendo. Então, como a gente pode ver, a cotação dele andou bastante, na verdade, né? E acabou que veio esse dividendo bastante baixo e a cotação dele já caiu quase 1% até o fechamento do pregão, e no próximo pregão a gente vai ver que vai cair um pouco mais. Então, vindo aqui no começo da página, falando do Valora Hedge Fund, a gente vê que ele fechou aí cotado a R$ 9,30, chegando a 9,48, né? Nos últimos 12 meses ele está com um dividend yield de 14,84%. Se a gente considerar esse preço de cota, então o dividend yield não é um indicador que a gente deve usar sozinho para tomar nossa decisão, tá? Porque ele é um indicador de passado. Nos últimos 12 meses ele está com uma pequena valorização de quase 2%, mas nesse mês ele está caindo aí 0,32%. E como eu falei com vocês, ó, como a cotação do fundo anda quando chega perto de anunciar dividendo aqui em 21/3, 22/3, 23/3, ó, 25/3, a gente pode ver que a cotação dele começou a andar quando ele foi anunciar o dividendo, e quando anunciou, depois que anunciou, caiu porque foi um dividendo não muito bom, tá? Se a gente for comparar com o valor patrimonial da cota do fundo, que é de R$ 9,27, hoje praticamente ele está sendo vendido no seu preço justo, ele está a R$ 9,30, então ele está com PVP de 1. Se você procurar informações desse fundo, vai achar o PVP de 1, porque ele praticamente está sendo vendido por quanto ele realmente vale. E o PVP indica para a gente se o fundo imobiliário, ou ação, ou qualquer ativo que seja, está sendo vendido no valor justo dele, no caso em 1,00, como é o caso aqui. Acima do valor justo, se estiver acima de 1,05, 1,10, aí está acima do valor justo. E abaixo desse preço justo, se estiver abaixo de 0,9, 0,8, 0,85, 0,95, por aí vai. Então, nesse momento, o VGHF está sendo vendido no seu preço justo, que para fundo de papel, o PVP serve para a gente saber se ele está no preço justo ou não. Para fundo de tijolo já não funciona também. Tem outras formas de saber se o preço está bacana ou não quando é o caso de fundo de tijolo. O fundo está quase chegando aqui, ó, aos 400 mil seguidores, aos 400 mil cotistas, né? Eu estou achando que eu estou falando de YouTube aqui. Se a gente olhar a liquidez diária desse fundo, a liquidez média nele está em pouco mais de 5 milhões de reais, uma liquidez bem bacana, tem uma pequena participação ainda no IFIX, anunciou aqui no mês de março 10 centavos por cota, porém agora caiu para 8 centavos agora que vai pagar no mês de abril, mas a gente segue firme fazendo os nossos aportes, nós que somos cotistas que estamos pensando em longo prazo, né? Se a gente descer um pouco aqui para o final da página aqui do site, a gente pode abrir aqui o documento dele, o último relatório gerencial que a gente tem acesso aqui, para a gente dar uma olhada e saber como é que esse fundo gera os nossos rendimentos e no que é que ele investe. No último relatório, como a gente consegue observar, o patrimônio do fundo estava distribuído em 142 diferentes ativos, então é uma diversificação bem bacana, porém ele tem muita cota de fundo imobiliário porque ele acabou incorporando aqui o fundo MGFF11, então trouxe muita cota de fundo imobiliário para dentro. Eles já estão balanceando isso aqui, fazendo a venda de algumas posições dessas cotas, venderam bastante aí no mês de fevereiro,
E vamos ver como é que ficou o mês de março, esperando sair o relatório para a gente ver também por que caiu para 8 centavos o dividendo, né? Então o patrimônio nesse momento aqui, nesse último relatório de março, era de 1,5 bilhão ou 1.523 milhões, né? E aqui embaixo, ó, eles vêm destacando que o foco da gestão é continuar buscando o reequilíbrio da carteira entre ativos de renda e valor, querendo deixar aqui ativos de renda, que são ativos que vão ficar na carteira por mais tempo, gerando aquela renda, um fluxo mensal ali para distribuir para os cotistas entre 70% e 75% do PL, e valor, que seria a estratégia para giro e ganho de capital, entre 25% e 30% do patrimônio nesses ativos. Então eles estão buscando trazer novamente esse equilíbrio aí na carteira. Como a gente vai ver ali no final, a carteira ficou bem desequilibrada depois da entrada dos ativos do MGFF para o portfólio do VGHF. Então a gente vê que o fundo é bem diversificado, ó, tem muitos fundos imobiliários, tem muitos CRIs na carteira. Esse fundo investe em CRIs, é um fundo de papel, tá? A gente fala hedge fund, mas ele é principalmente papel, que ele investe mais em CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. Então tem muita coisa em CRIs, tem muita coisa também agora em cotas de fundos imobiliários, tem FDICs aqui na carteira de investimentos aqui do Valora Hedge Fund, aqui, ó, começando aqui as cotas de fundo imobiliário, a gente vai ver que tem muitas cotas de FIIs aqui, que ele herdou do MGFF. Tem ações do segmento imobiliário, um fundo que carrega também essas ações, ó, como Multi3, ALOS3, então tem algumas ações aqui, ó, de shopping e de escritórios. SPS, que são sociedades de propósito específico, então ele tem participação também nesse tipo de investimento, bem interessante, né? E aqui o caixa do fundo, para fechar aí a carteira de investimento dele. Se a gente olhar aqui embaixo, na parte do resultado, a gente vê os resultados aqui de dezembro, janeiro e fevereiro. Vamos esperar sair o relatório para a gente ver como é que foi a situação aí desse mês de março. Lá para a semana que vem, para mais umas 2 semanas, deve ser o relatório, e eu devo trazer aqui para vocês, para a gente ver o que foi que aconteceu para esse dividendo cair. Então aqui no relatório a gente vê como é que o fundo gera a nossa graninha, né? Ó, tem receitas aqui de CRIs, debêntures ele não tem, ó, FDICs, aqui é tudo após o IR, né? Tendo lucro, ele desconta o imposto de renda e traz para a gente aqui o resultado, cota de fundo imobiliário, qual foi o resultado, ações, que aqui no caso eles carregam mais para giro, né? E SPS também a gente vê o resultado aqui. E aqui vem as negociações, ó, que acontecem entre os CRIs, cotas de fundo imobiliário, tudo aqui que ele faz negociação vem nessa parte aqui. E as despesas do fundo, e aqui a gente vê a distribuição total, o resultado, e embaixo a distribuição. O que é interessante observar que aqui, ó, no mês de fevereiro teve um resultado menor do que o que foi distribuído, tá? O resultado foi um pouco menor. O que contribui para um resultado um pouco menor também é a quantidade de dias úteis. A gente vê que em fevereiro só foram 19 dias úteis, então isso aqui também contribui para a diminuição um pouco do resultado do fundo. Então depois de olhar o demonstrativo financeiro, vamos dar uma olhada aqui na alocação por ativo do portfólio aqui do VGHF, para a gente entender um pouco do que está acontecendo. Então nesse momento, ó, nesse último relatório aqui, eles tinham 59,1% dos ativos dele, da carteira dele, ou do patrimônio, né, alocado em CRIs, 1,7% aqui em FDIC, cota de fundo imobiliário está bem desequilibrada, está com 34,1% no último relatório, né? Vamos ver no próximo como é que está, se eles conseguiram negociar alguma coisa. 0,3% aqui em ações e 4,8% em SPE. Então está bem pouquinho ação, né? Bem abaixo de 1%. E na parte de CRI, que é a maior alocação da carteira do fundo, a gente vê que tem CRIs indexados ao IPCA, com algumas variações, tá? E 36,4% desses CRIs estão indexados ao CDI. Mostrando para vocês a situação desse fundo neste momento. Na minha carteira de investimentos eu tenho um preço médio aqui de R$ 9,41. Ele fechou aí a 9,30, então eu estou perdendo 1,19% do que eu investi nesse fundo nesse momento, então uma queda bem irrelevante, perdendo somente aí R$ 47,00. Eu investi um pouco mais de R$4.000, se eu não me engano, né? Um pouquinho a mais, ou quase R$4.000. Fechei positivo aqui no CACR11 e no PORD11, fechando bem, de uma forma bem interessante. Para quem gosta da variação positiva da carteira, né? Então vê aí que eu fechei o mês positivo nesses dois fundos. O HCTR é aquele prejuízo de sempre aqui, então já nem comento mais. Mas voltando ao VGHF, a gente vê que nesse momento, ó, ele é 28% da minha carteira de fundos imobiliários, porém no geral, na minha carteira geral, ele hoje representa 15% do meu patrimônio
no total da carteira. E com 423 cotas, vou fazer a conta aqui rapidinho para a gente ver quanto é que eu vou receber com essas cotinhas. Vou fazer aqui no celular rapidão. 423 cotas vezes 0,08. Vou receber então nesse mês de abril, referente ao mês de maio, né, R$ 33,84 em dividendos, cara. Eu que tinha recebido no último mês R$ 40, porque ele pagou 10 centavos por cota e dessa vez pagou aí 0,08 ou 8 centavos. Então, a situação do fundo é essa. Como eu já disse, vou repetir novamente. Diz aí para mim nos comentários se você tem ou não tem cotas do VGHF11. Diz também se você vai aproveitar para comprar cotas dele quando ele cair na abertura do próximo pregão. Eu acredito que vai cair. Se você acha que não vai, deixa nos comentários aí por que você acha que não vai. E se acha que também vai, se você também acredita, como eu, que vai cair, diz para mim se você vai aproveitar a oportunidade ou não. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, é nóis. Fui!